Olá, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa Ibira, Igreja Batista Ibirapuera. Sempre uma alegria podermos abrir a Bíblia e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado conosco. Nós estamos fechando a nossa primeira temporada da série que nós chamamos nesse mês da reforma. Eu não me envergonho. E hoje um dia especial por se tratar aí exatamente do dia da reforma, 31 de outubro, há 504 anos atrás, quando o monge Martinho Lutero fixou ali no castelo de Wittenberg suas 95 teses. E um dos textos que mais chamava a atenção do nosso amigo aí, Martinho, era o texto de Romanos, em especial aquele que dá o título para a nossa série de reflexões aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por ele não se envergonhar do Evangelho, a gente também não se envergonha, a gente caiu de cabeça nessa série de reflexões aqui no livro de Romanos, e eu acredito que essa daqui vai ser a primeira temporada de uma série aí de temporadas, talvez 5 ou 6 temporadas que nós vamos nos ater aí nos próximos anos, sempre no mês de novembro, dando sequência às nossas reflexões. E hoje o tema que nós vamos tratar é sob pressão. Mas, para ninguém ficar muito pressionado, ficar mais aliviado, vamos orar e pedir a direção de Deus neste momento para podermos compartilhar corretamente a palavra dele. Vamos orar? Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, carentes mais uma vez, da Tua instrução, da Tua graça. Fala conosco, ó Pai, abençoe todas as igrejas que se reúnem neste momento, que estão com a Tua palavra aberta, sendo pregada. Use cada um dos Teus servos para o louvor da Tua glória e que a gente possa aprender de Ti e ter o nosso coração transformado. Fala comigo, fala conosco, fala com cada um que nos ouve aqui e que nos ouve talvez aí mais para frente nas nossas redes sociais também. Assim oramos agradecidos pedindo a Tua bênção neste tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Quero convidá-lo aí a abrir a sua Bíblia no texto de Romanos, a partir do capítulo 3. Vamos ler aos poucos e comentando na sequência. O texto fala assim: que vantagem, presta atenção nessa palavra aí, vantagem. Então, em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Versículo 2. Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Por que Paulo começa essa argumentação aqui, fazendo algumas perguntas e respondendo-as? Pelo seguinte, a gente viu semana passada que os judeus eles estavam questionando Paulo sobre o que valia a pena, se era o que estava fora ou se estava dentro do coração. O que valia era uma circuncisão externa do corpo ou uma circuncisão interna no coração, onde havia uma diferença acontecendo dentro do coração. E Paulo argumenta ali com aqueles seus interlocutores e diz o seguinte no final: pessoal, o que interessa é o que está dentro do coração. O que interessa é o que está dentro. O que interessa é o que motiva, é aquilo que te move a fazer aquilo que você faz. Não apenas as aparências externas. As aparências enganam. Então isso não interessa. O que interessa é o que está dentro do coração. E Paulo, ele sabia que aqueles seus receptores, né, da sua mensagem iriam lhe fazer perguntas. E ele, antes, se prevenindo aí de receber as perguntas, ele mesmo as faz no seu texto, como agora o que a gente vai ler, como se fosse um interlocutor imaginário, como um perguntador imaginário. E Paulo faz a pergunta e ele mesmo responde. E a questão aqui é essa: tem alguma vantagem em ser judeu? Ele vai discorrer um pouquinho mais sobre isso a partir do capítulo 9, nos versículos 4 e 5, depois você pode ler isso com calma. Mas aqui ele vai falar qual é a vantagem de ser judeu. Ele vai falar muitas, mas a principal dela
delas é do povo judeu ter recebido os oráculos de Deus, como dizia da versão antiga, da revista atualizada, a NVI nos traz ter recebido a palavra de Deus. Então o povo judeu teve um privilégio, que foi receber a palavra de Deus, foi receber os profetas, foi receber os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eles tiveram acesso à lei, aquilo que Deus revelou para o seu povo. E as perguntas continuam, ele está sob pressão aqui, recebendo várias perguntas. A gente vai ver aí pelo menos 3 ou 4. Vamos na sequência a partir do capítulo 4. Agora, do capítulo 3, a partir do versículo 3 também. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade, a infidelidade dos judeus aí, anulará a fidelidade de Deus? E aí Paulo aqui responde de uma maneira categórica, que ele faz diversas vezes. Uma agora aqui no capítulo, 2 vezes aqui no capítulo 3, no versículo 4, e depois também no versículo 6, e depois lá na frente, a partir do capítulo 6 também. Então quer dizer que a infidelidade do povo judeu vai anular a fidelidade de Deus? Ele responde categoricamente, de maneira nenhuma. Seja assim, Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. Como está escrito, e aqui ele lembra do Salmo 51, trazendo à memória ao povo judeu o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. O Salmo 51 é aquele salmo que Davi escreve após ele ter cometido o adultério com Batseba, dele ter olhado para a mulher que não deveria, ter tido relações com ela que não deveria, ter matado o marido dela na guerra. Então ele foi um adúltero, Davi foi um adúltero, Davi foi um assassino, e aí ele escreve o salmo pedindo a misericórdia de Deus, reconhecendo a sua pecaminosidade, e num dos versículos ele fala para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleça. Davi reconhecia que não era por conta do esforço dele que ele seria justificado, mas sim pelo esforço de Deus, pelo esforço do Messias vindouro, que ele teria a sua vida reestabelecida, e ele pôde então ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas o texto segue, mais uma pergunta, versículo 5. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, o que a gente vai dizer? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou aqui usando um argumento humano. E aí Paulo responde, claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? E a próxima pergunta, versículo 7. Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade, a verdade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos? Façamos o mal para que nos venha o bem? Ou seja, o pessoal aqui queria transformar a liberdade que Paulo dava em libertinagem, utilizando-a de uma maneira má, de uma maneira equivocada e errada, achando que poderia fazer todas as coisas erradas e aí Deus ia ser mais Deus porque Deus perdoa. E não é por aí, o argumento de Paulo não vai nesse sentido, tanto é que ele diz, a condenação dos tais é merecida. Ou seja, esses que querem viver longe e afastados de Deus e de uma vida totalmente em ruptura com a lei, com os preceitos de Deus, esses aí já estão condenados. Não adianta, não tem jeito. Pois bem, aqui a gente fecha a primeira etapa sob pressão. E o convite que eu quero fazer aqui a vocês é o seguinte, quando estava estudando esse texto, essas perguntas saltaram aí aos meus olhos e fui estudar um pouquinho mais, ouvir algumas pessoas e ouvir o pastor Augusto Nicodemos começando a sua explicação sobre esse texto, e ele falava que era um dos textos mais difíceis da Bíblia. Interessante, outros 2 comentários que eu li também falavam sobre isso. E o Augusto, ao comentar isso, ele cita ninguém mais, ninguém menos que John Piper, falando que, reconhecendo que realmente esse é um dos textos mais difíceis. Então, se você achou esse texto mais difícil, eu quero lhe fazer uma sugestão aqui. Por que não comprar um bom comentário bíblico? Por que não se esmerar em estudar um pouquinho mais e entender e se aprofundar nessa discussão dessas perguntas? Vá atrás, procure mais informação e, por que não,
não deixe de procurar o seu líder de pequeno grupo para tomar um café e discutir um pouquinho mais sobre o Romanos 3. Com certeza vai ser uma boa. Deus às vezes nos revela algumas coisas um pouco mais difíceis para a gente ir atrás e aprender um pouquinho mais. Então, saia dessa pressão, vai estudar. Mas a gente vai seguir a nossa reflexão aqui a partir agora do versículo 9, na segunda pressão que Paulo fala aqui. Vamos lá, ó. Ele está dizendo, após ele ter respondido as perguntas que ele mesmo fez, agora a segunda pressão que Paulo vai revelar a nós aqui é a pressão dos efeitos do pecado. Assim o Tim Keller chamou 7 ou 8 efeitos do pecado a partir do versículo 9. E aí eles começam assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Olha aí a palavrinha de novo. De vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeu quanto gentios estão debaixo do pecado. Acabei de ler Romanos 3, versículo 9. Quando na nossa vida a gente acha que as coisas estão muito bem, que a gente está no auge da nossa existência, a gente diz que a gente está no topo. Agora, tem uma coisa que nos coloca lá embaixo, que sempre está sobre nós, e nós estamos sempre sob, abaixo, debaixo dela, que o texto fala aqui, sob pressão do pecado. O pecado é tudo aquilo que a gente faz, pensa, imagina, ou principalmente deixa de fazer, que a gente faz, pensa e que desagrada a Deus, e o que a gente deixa de fazer que agrada a Deus. É errar o alvo, é errar para onde a mira, é errar para onde a gente deve caminhar, para onde deve trilhar na nossa jornada. E isso nos oprime, isso nos pressiona para baixo. Então ele vai falar que nós estamos debaixo do pecado, e aí ele vai começar agora aqui a fazer diversas citações dos Salmos, de profetas, de Isaías, vai lembrar também de Eclesiastes, falando sobre quais são os efeitos do pecado. E o primeiro que ele vai nos dizer aqui, no versículo 10, diz assim: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Ele vai dizer que não há nenhuma pessoa que seja digna de ser justificada, de ser chamada justa diante de Deus. Agora, imagine a seguinte situação. Imagine que 3 pessoas foram de férias para Fernando de Noronha, ilha. E elas estão daquela ilha e elas resolveram voltar para Recife. Mas elas não tinham comprado passagem, só vamos voltar nado. A primeira não sabia nadar. Ela não sabia nadar, caiu na água e logo se afogou e morreu. A segunda, ela tinha o hábito de nadar um pouquinho de vez em quando, sabia nadar, mas não era uma grande atleta. Essa pessoa começou a dar algumas braçadas, nadou ali 15 minutos, se afogou, não conseguiu, morreu no meio do caminho. A terceira era um Ironman. Era um cara que fazia tudo quanto é tipo de esporte, com alta intensidade, com muito tempo de duração, estava acostumado a fazer grandes travessias e começou a nadar e nada. Afogou-se também após 4, 5 horas aí de natação, sem chegar ao seu destino final, Recife. Qual foi a diferença da morte desses 3? Todos morreram. Todos tentaram chegar ao seu destino final. Todos tentaram por si só chegar até o seu objetivo, mas não conseguiram. Assim é com um homem em relação a Deus. Deus não declara nenhum homem justo pela sua própria vontade. Todos estão mortos nos seus delitos e pecados, de acordo com as vontades da pessoa, né? Deus não declara ninguém justo de acordo com... Deus não declara ninguém justo de acordo com a vontade da própria pessoa. Todos estão mortos aí em seus delitos e pecados. Não tem como o homem justificar-se. Por isso que o texto fala, não há um justo, nenhum sequer. Talvez você já tenha
participado aí, você que talvez tenha uma jornada um pouco maior na realidade de igreja, de alguma campanha de evangelização e chegou para alguém e perguntou: se você morresse hoje, você iria para o céu? Talvez a pessoa responderia sim, aí você pergunta: mas por que você iria para o céu? E aí a pessoa começa a dar justificativas, geralmente de que ela fez coisas boas. Eu não, ou então deixou de fazer coisas ruins: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu cuido dos meus pais, cuido bem dos meus filhos. Então as pessoas sempre tendem e tentam se justificar dos seus atos e dos seus feitos. Agora, nada daquilo que o homem faz é capaz de o levar até Deus. Por isso que o texto diz, citando lá Eclesiastes 3, não há um justo, nenhum sequer. Então a nossa posição legal diante de Deus está totalmente rompida. É isso que o pecado faz nas nossas vidas. Mas o texto segue. Não há quem entenda, no versículo 11. Não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. Não há uma mente capaz de entender a quem Deus é. Não há quem compreenda a dimensão, o tamanho de quem Deus é. Então, o pecado fez esse efeito no homem, de distorcer a sua capacidade cognitiva de entender quem Deus é. E o texto segue na sequência aí do versículo 11, aonde a gente quer dar um pouquinho mais de atenção agora, dizendo que não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, ninguém tem a motivação correta ao buscar a Deus. Talvez você já tenha ouvido falar aquela história, né? Que quando o avião está caindo, não existe mais ateu. Agora, vamos pensar um pouquinho melhor sobre isso? Geralmente, se o avião tiver caído, o que a pessoa vai falar? Oh Deus, louvado seja o Senhor, porque o Senhor me deu a vida até aqui, como foi bom estar contigo até hoje, viver, louvado seja o Senhor, estou chegando aí no céu, abre a porta, Jesus. É isso que a pessoa fala? Não! Quando o avião está caído, a pessoa, no seu desespero, fala: Deus, meu Deus do céu, me livra do mal, segura esse avião, que as tuas mãos segurem. A pessoa nem acredita em Deus, mas pede para Deus segurar o avião. Ou seja, a pessoa está buscando a Deus mesmo? Eu tenho a impressão que não. Parece-me que essa pessoa está buscando as benesses, parece que essa pessoa está buscando as benfeitorias, a bênção, aquilo que Deus pode dar para ela. Ela está fazendo de Deus um meio para ter o fim, que é a benesse para ela mesma. Ela não está buscando a Deus sendo Deus o fim em si mesmo. Por isso que não há quem busque a Deus. As pessoas estão, e nós estamos, infelizmente, com a nossa capacidade de buscar a Deus cerceada, embaçada, nublada. Por isso não conseguimos buscar a Deus. E isso acontece desde quando? Desde sempre. Se você lembrar-se do texto bíblico lá de Gênesis, quando o homem, Deus cria o mundo tudo bom, Deus cria o mundo perfeito, em ordem exata, mas aí o homem resolve se distanciar de Deus. O homem que resolve romper com Deus e faz a única coisa que Deus diz para ele não fazer, que era comer daquele fruto proibido. E quando ele o faz, ele cai em si e vê que está nu. E qual é a primeira reação do homem ali no jardim? Foge. O homem fugiu de Deus. Uma marca, um efeito claro do pecado desde sempre. É o homem fugir de Deus. É o homem escapar de Deus. Mas a notícia boa a gente vai ver daqui a pouco. Vamos seguir aí nos efeitos maus do pecado. Ele segue então: não há ninguém que busque a Deus. E ele fala: todos se desviaram, todos tornaram-se inúteis. Ou seja, aqui ele está citando, lembrando lá, vamos lá, de Isaías 53, versículo 6, que diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Cada um olhou para o seu próprio umbigo, tal como ovelhas, se desviaram, saíram, foram para um lugar distante, se afastaram de Deus, daquele que o criou. Então, nossos desejos acabaram sendo desejos equivocados, errados e enganosos, que acabaram desviando a nossa atenção, e isso nos tornou
inútil. Isso é uma palavrinha que vai aparecer lá na frente depois, do versículo 18 também. E aí o texto segue no final do versículo 12, no capítulo 3, dizendo: não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que seja capaz de fazer o bem. Talvez isso lhe soe um pouco extremado. O texto ainda fala no final, né? Não há um sequer, novamente repetidas as palavras do versículo 10. Não há ninguém que seja capaz de fazer o bem. Ora, talvez não haja ninguém capaz de fazer o bem com a motivação correta. É isso que ele quer dizer aqui. Não somente a forma. A forma, aquilo que está por fora, a embalagem, muitas vezes fazem. Muitas pessoas fazem. Afinal de contas, talvez você esteja aqui hoje da celebração porque era a sua escala. Então você está aqui porque é a sua escala. Essa foi a sua motivação. Será que isso é o correto? Talvez hoje você não está aqui, está só ouvindo aqui o podcast, então está querendo ouvir porque você vai dar alguma reflexão, vai compartilhar alguma coisa com alguém. Eu não sei, mas a sua motivação não é buscar a glória de Deus, se chegar até Deus, amá-lo mais, porque Ele me amou primeiro, mas simplesmente talvez para receber mais e aprender mais. Qual é a sua motivação? Para que você está aqui? Para que você serve a Deus? Para que você está na Ibira? Para quê? Para servir o Betinho? Para servir o Paulo na música? Cara, presta atenção na sua motivação. Faça uma análise aí no seu coração. Peça para Deus sondá-lo para você entender melhor o que tem te motivado. Quando o texto fala não há quem faça o bem, não é à toa. Imagine a cena. Uma senhorinha, ambiente escuro, rua deserta, acabou de comprar um pão na padaria, acabou a luz da rua, deu apagão, ela precisa atravessar uma avenida para chegar até sua casa com o seu pãozinho, só que do outro lado da avenida está mais escuro ainda, eis que surge um jovem muito disposto e generoso e resolve ajudar a senhorinha a atravessar a rua. E ele o faz. Ele a ajuda de maneira muito gentil a atravessar a rua, ela chega do outro lado, a escuridão é tenebrosa, tá tudo apagado, acabou a luz na cidade, deu apagão, crise hídrica, crise elétrica, apagou. O que aquele jovem faz? Ele olha para um lado, não vê nada nem ninguém, olha para o outro, não vê nada nem ninguém, aproveita-se da situação, rouba o pão da senhorinha, rouba seu celular, rouba tudo que ela tem, faz um pix para sua conta corrente, leva tudo. Ele teve uma excelente iniciativa. A forma dele de ser generoso e querer ajudar aquela senhora a atravessar a rua foi muito boa. E ele o fez, ajudou. Só que o seu objetivo, o seu coração, estava totalmente equivocado. Ele o fez para assaltá-la. Será que é assim que a gente tem vivido na nossa realidade cristã? Usando Deus só como um meio para as nossas próprias benesses, para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer? Ou a gente tem se deleitado, tem agradecido a Ele, esperando nele e se alegrando nele? Como que tem sido a nossa jornada de vida? O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, pregador batista ali em Londres há 2 séculos atrás, ele nos conta uma história interessante sobre isso. Ele dizia que havia um jardineiro, um agricultor, desculpe-me, no reino ali inglês, e ele plantava cenouras. E houve um belo dia que ele se deparou com uma cenoura muito grande durante a sua colheita. E quando ele a viu, ele fica maravilhado, extasiado e fala: uau, que cenoura gigante! Quanta bondade o rei teve para comigo, me emprestando essas terras para plantar. Vou dar essa cenoura para ele como gratidão por tanta generosidade. E assim ele o fez. Ele pega aquela cenoura gigante, leva para o rei e entrega para o rei como um presente, como gratidão por aquilo que aquele rei fazia para com ele.
E ao ver a atitude do agricultor, ao ver a atitude daquele homem, o rei fica espantado e fica feliz e vê que a motivação do coração dele era realmente entregar aquilo que ele tinha de melhor para o rei. Ao ver isso, o rei fala: caro agricultor, aquelas terras a partir de agora são todas suas. Não é mais minha. Fica contigo, faça bom uso, desfrute, aproveite dessa terra, meu caro. E assim ele o fez. Agora, o reino era pequeno, as pessoas, papo vai, papo vem, um grande comerciante da época fica sabendo dessa história. E ao saber dessa história, aquele comerciante que tinha muitas posses, entre elas alguns cavalos, ele pega um dos seus cavalos, nem era o melhor, era um bonzinho, mas nem era o melhor não. Pega um daqueles seus cavalos e vai querer fazer uma barganha com o rei. Porque ele pensou, bom, se aquele agricultor deu uma cenoura para o rei e ele recebeu todas aquelas terras, eu que vou dar um cavalo, vou dar uma Ferrari agora para o rei, eu vou ganhar muito mais. Então, vamos lá, partiu falar com o rei. E lá foi ele, o comerciante, falar com o rei. E ele o fez, marcou a audiência, falou, chegou perante o rei, deu-lhe o cavalo. E ficou ali só aguardando, esperando a atitude do rei para com ele, para ver o que ele ia ganhar em troca. E o rei fala, meu caro, obrigado pelo cavalo, valeu, vou usá-lo, pode ir, vai em paz. E ele fica sem entender aquela situação, e ele fala, mas o senhor deu diversas terras para aquele agricultor e para mim nada. O rei vira e responde para ele, o agricultor me deu a cenoura que não era dele. Você me deu o cavalo que é seu. Esse cavalo não é meu, ele é seu, ele ainda está aí no seu coração. Você não quis me dar. Ou seja, a motivação dele estava totalmente equivocada. Não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. As motivações muitas vezes estão equivocadas. Qual tem sido a sua motivação? Qual tem sido a minha motivação? Tem sido querer ganhar terras em troca? Ou a gente tem sido generoso como aquele que deu a cenoura? Muitas vezes eu me pego tomando atitudes no dia a dia, esperando pelo menos um muito obrigado. E muitas vezes eu não o ouço. E fico às vezes encanado e criando minhoca errada na minha cabeça. Ninguém deve nada para você, meu irmão. Ninguém deve nada para mim. Às vezes a gente cai no erro de pensar que as pessoas devem alguma coisa pra gente, querendo, porque a gente está fazendo as coisas com a motivação errada. A gente deve dizer as coisas sem esperar nada em troca. E sim, com a motivação de agradar a Deus, de honrar a Deus e que as pessoas vejam Jesus, vejam Deus através das nossas atitudes totalmente altruístas, totalmente independente de querer receber algo em troca para o nosso deleite, nem que seja um mero muito obrigado. Ninguém deve nada para mim, ninguém deve nada para você. O texto vai seguir falando agora sobre usando dois aspectos do corpo humano, a língua e depois os pés. Olha só o que esse pequeno membro do nosso corpo é capaz de fazer sob o efeito do pecado. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. A garganta como túmulo aberto. Eu fiquei imaginando essa cena fúnebre, essa cena de desgraça, essa cena lamentável, talvez a pior cena que o homem pode enfrentar, a cena que não tem mais volta, a morte. Na minha família, a gente tem um terreninho no centro de São Paulo, onde boa parte da família foi enterrada, e já fiz diversas coisas aí, ajudei a família em muitas questões de velórios, mas uma eu ainda fui blindado, e quem geralmente faz ainda é o irmão mais velho da minha mãe, um tio nosso.
que sempre faz exumação dos corpos. Como o terreninho é pequeno, então a gente vai tirando os restos mortais e colocando nas caixinhas para poder entrar um novo caixão ali no jazigo. E eu fiquei imaginando a cena. A sua língua, a sua garganta é como um túmulo aberto. Imagina o caixão aberto. O que tem de bom dentro de um caixão aberto? Tem verme, tem pó, tem a maior notariedade, a maior amostra da desgraça humana, do fim do homem. Do pó vieste, ao pó tornarás. É aquilo que tem ali. E o texto fala que o homem, sob o efeito do pecado, tem a capacidade de ser isso, um túmulo aberto, perdição, miséria, desgraça, coisa ruim. E ele segue falando que suas línguas engano são como veneno de serpentes está nos seus lábios, a sua boca está cheia de maldição e amargura. A língua que é capaz de dar paz, dar trégua, fim à guerra, é capaz de fazer coisas terríveis sob o efeito, quando esta está sob o efeito do pecado. Que pressão, hein? Que pressão esse pecado faz na nossa vida, que coisa ruim. E ele fecha o texto, agora a partir do versículo 15, no capítulo 3, falando sobre os relacionamentos quebrados. Olha só, usando a figura do pé. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, está muito distante daquele que anda em trevas, daquele que anda chafurdado, imerso, submergido na realidade do pecado. E aí ele fecha o seu argumento no versículo 18. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ou seja, depois de caminhar toda a jornada de pecado, de fazer coisas, de boca ruim, de não fazer as coisas com a motivação correta, de querer achar que há justiça em si mesmo, mas o texto nos diz que não há. A boca fala um monte de coisa errada, o relacionamento quebrado com os próximos, com as pessoas que lhe cercam, ele vai falar que aos seus olhos, a sua percepção é inútil temer a Deus. E aqui vai uma observação empírica, pessoal minha, de realidade de pessoas próximas. Infelizmente, tenho conhecidos e até familiares que entraram nesse ciclo, nesse redemoinho de falhas, de tragédia do pecado. Mas isso começou aos poucos, se afastando um pouquinho de Deus, se afastando um pouco da igreja, a família se parando de ter como prioridade buscar a Deus juntas em família e foram se desviando. Foram se afastando e deixando aquilo que Deus tinha de principal para as suas vidas como algo secundário, até o momento que tornou-se inútil. Casamentos ruídos, filhos com pais separados, filhos com multipais e multimães, que situação desagradável, que situação complicada. Tudo isso porque se afastaram do caminho de Deus e acabaram achando que Deus se tornou inútil em suas vidas. Às vezes eu pego no pé de alguns de nós aqui, até chamando atenção mesmo porque me preocupo, e isso realmente é algo que está no meu coração. E eu queria convidar você a fazer uma análise. Será que Deus tem sido inútil para você? Participar de celebrações, participar de encontros onde a gente estuda a Bíblia juntos, aprende um pouco sobre a Bíblia juntos, tem sido algo inútil e secundário na sua vida? Você tem procurado primeiro as festas, tem procurado primeiro a melhor viagem, tem procurado as melhores aplicações financeiras. O que você tem procurado na sua vida? O que você tem feito, meu caro? Considere. Caminhando para o nosso desfecho, versículos 19 e 20. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale. Silêncio.
e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. A lei aponta para o pecado, a lei evidencia aquilo de errado que há e existe na minha e na sua vida. E por conta dela, o texto conclui: portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Um professor do seminário dizia que a lei é o holofote de Deus para o pecado. É ela que evidencia. Ela não vai te levar para perto de Deus. Não é por você fazer as coisas boas, não é por eu agir bem, corretamente, que isso vai me levar até Deus. Não. Isso não tem capacidade alguma de levar até Deus. Agora, como dizia Sproul, ele falava, o comentarista bíblico da Flórida, ex-comentarista, ele já é falecido, dizia que a palavrinha que ele mais gosta da Bíblia é mas, e o texto do capítulo 21, do versículo 21, começa com esse mais. E aqui eu vou deixar o gostinho de quero mais para a nossa próxima temporada do ano que vem, mas vou dar um breve spoiler aqui. O texto fala, já que pela lei não tem jeito, imagina que situação triste a gente terminar essa reflexão de hoje nessa circunstância. Não tem jeito, não poderíamos terminar assim. Mas o texto fala, mas agora que se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, uma justiça de Deus, e lá vai adiante o texto. Opa, tem um mas, a coisa mudou. Apesar de a lei não justificar ninguém, se manifestou uma justiça que provém de Deus. Que justiça é essa que provém de Deus, que foi manifesta? Volta aí algumas páginas. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentil. Está lá em Romanos 1, versículo 16. Agora, o versículo 17, né? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. A lei não tem como te justificar, a lei não tem como te levar para perto de Deus, não tem como restaurar a essência da sua vida, restaurar a motivação correta da minha e da sua vida. Mas tem uma coisa que dá jeito nessa história, e essa coisa é chamada o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. E que boa notícia é essa? A boa notícia é que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele acredite tenha a vida eterna em Jesus Cristo. Todas as coisas serão reconciliadas, serão restauradas, renovadas, redimidas e terão o seu significado correto a partir da existência dele em Jesus Cristo. As motivações vão ser certas, as pessoas vão fazer o bem porque elas amam a Deus. A gente vai conseguir existir, viver e nos movermos a partir da existência dele. O Evangelho é que nos faz viver dessa forma, porque o Evangelho é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo que motiva e me faz ter uma vida correta. Se o Senhor olhar para dentro de mim, infelizmente, ele nada vai encontrar de bom. Bom, a música que nós vamos cantar diz isso, mas um desejo nós temos de ser transformado. Por isso a gente pede, dá-me um coração, Senhor, igual ao teu. Faça dessa música, faça dessa canção a sua oração. Ore a Deus pedindo para que Ele dê um coração renovado, um coração transformado, regenerado, para que a gente faça aquilo que é bom sim, com a motivação correta, com o paradigma existencial exato, que é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, pedindo a Tua graça, a Tua ajuda, porque se quisermos fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, infelizmente nós somos muito falhos. Ó Senhor, dá-nos um coração novo, dá-nos um coração regenerado para vivermos prontamente para Ti. É o desejo do nosso coração. Transforma a nossa vida, ó Pai. Dá-nos a motivação correta. Fala conosco. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos dessa pressão maldita do pecado. Mas ajude-nos a sermos pressionados pelo Teu Evangelho. Que Ele nos motive. Que Ele nos faça viver. Que a gente viva para o louvor da Sua glória a partir do Senhor. É a nossa oração. No nome precioso e bendito de Jesus Cristo, a quem amamos e oramos. Amém. Deus abençoe.